Sabe por quê, Yang? Eu aprendi uma coisa. Não tem como você conviver com alguém que é cheio de Deus e não ser afetado pela sua convivência. De verdade, quando você convive perto de alguém que é crente de verdade, você sente vontade de orar. Você sente vontade de ter fé. A convivência com a pessoa, ela te afeta. Ela te conduz a ser mais crente. Quando você está perto de alguém que é de oração, você sente que você precisa orar. Quando você está perto de alguém que gosta de Bíblia, você sente que você precisa aprender mais de Bíblia, porque a convivência afeta. Mas sabe qual que é o problema? Quando a luz chega, a trevas vai embora. Mas o problema é que tem muita gente querendo ser estrela e pouca gente querendo ser luz. Qual a importância das pessoas elas entenderem o que de fato é o avivamento? Yang, eu aprendi que avivamento é mais que emoção. Uau. Avivamento é mudança de comportamento. Sabe qual que é o nosso problema? A gente diz que quer avivamento. Só que na nossa cabeça, avivamento é pular, avivamento é chorar, avivamento é se emocionar. Só que na verdade, a gente tem uma mentalidade de que avivamento está ligado com o que acontece dentro da igreja. Só que sabe o que eu aprendi? Avivamento tem muito mais a ver com o que acontece dentro da minha casa do que com o que acontece dentro da igreja. Avivamento tem muito mais a ver com o que acontece no meio da minha família, com quem eu sou dentro da minha casa, no comportamento que eu tenho junto com a minha família, do que com o comportamento que eu tenho dentro da igreja. Porque tem gente que dentro da igreja é o Senhor espiritualidade. É a quarta pessoa da Trindade. É Deus no céu, Ele na terra. Ele é santo, santo, santo. Mas quando a igreja acaba, o culto acaba e ele volta para casa, a gente percebe que não é avivamento. É fachada. É maquiagem. E sabe o que eu aprendi? Deus não trabalha com maquiagem. Uau. Sabe por quê? Porque maquiagem não serve para deixar ninguém bonito, Yang. Maquiagem não serve para deixar ninguém bonito? Não, maquiagem serve para tampar os defeitos. E sabe qual que é o problema? A igreja de hoje está vivendo de maquiagem. Uau. É muito defeito tampado. Deus não trabalha com maquiagem. Deus trabalha com reconstrução. Deus ele não vai encobrir os defeitos. Deus ele vai transformar. Deus ele vai mudar o cenário. Deus ele vai transformar a realidade da pessoa até o ponto em que a gente consiga lutar contra os nossos defeitos, porque defeito sempre vai existir, mas Deus vai nos dar a capacidade de lutar contra esses defeitos. Então, para mim, avivamento está ligado com mudança de comportamento. Aí, a gente entra numa questão que é muito importante, porque hoje, nós somos 33% do país, eu estou falando só de evangélico. Mais de 33%. Sabe o que isso significa? Que de cada 3 pessoas na rua, uma é evangélica. Yang, cada 3 pessoas na rua, uma é evangélica. Isso é dados do IBGE, tá? Sim. Isso de 2020. Então a tendência é que já somos mais que 33%. E eu tô falando só de evangélico. Yang, se de cada 3 pessoas na rua, uma é evangélica, isso significa que quase todo mundo no Brasil convive com alguém que é evangélico, que se diz evangélico. Ok? E a pergunta que eu te faço é, se tem tanto evangélico no Brasil, por que a gente ainda não ganhou o Brasil todo para Jesus? Porque a conta é básica, se nós somos de cada 3 pessoas uma evangélica, basta cada pessoa ganhar uma alma por ano. Sim. Em 2 anos a gente ganhou o Brasil todo. Sim. E por que isso não acontece? Por quê? Porque eu aprendi um segredo, Yang. Existe um limite que nós conseguimos fazer com a nossa pregação falada. E chega uma hora que a gente só consegue ganhar as pessoas com uma maneira de evangelismo chamada convivência. E sabe qual que é o problema? Quando a gente vai conviver com essas pessoas que se dizem evangélicas, a gente percebe, fala muito de Deus, fala muito de avivamento, mas de verdade, a realidade de sua vida não condiz. São pessoas que falam sobre o céu, mas vivem no inferno. São pessoas que falam sobre santidade, mas vivem agarrados no pecado. Sua vida não condiz com suas atitudes. É por isso que nós temos tanta dificuldade de ganhar as pessoas para Jesus. Sabe qual que é a diferença? Eu vou falar isso aqui, Yang. Você tá granada, hein? Sabe qual que é a diferença de luz para estrela? Qual a diferença? Estrela brilha, luz ilumina. Sabe qual que é a diferença de brilhar para iluminar? O brilho, ele é próprio e é para si mesmo. A luz não, é para os outros. E tem outra, a estrela brilha, mas ela tem data para apagar. Quem ilumina não, a luz que Deus acende. Não tem demônio que apaga. Sabe qual que é o problema que nós estamos vivendo hoje na igreja brasileira? Tá cheio de estrela. Tá cheio de gente querendo se aparecer. Tá cheio de gente querendo brilhar. Só que Deus não precisa de estrelas.
Ele não disse, vocês serão as estrelas do mundo. Ele é a estrela. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Meu papel não é brilhar, Yang. Quem brilha é Jesus. O meu papel é iluminar. Que através de mim, a luz do evangelho alcance outras pessoas. Isso é avivamento. Ô Cauê, quais lições que a gente consegue extrair, por exemplo, sobre José? Cara, José é muito top. José é meu personagem favorito. Yang, de todas as lições que eu extraio da vida de José, tem uma que me marca muito e que me ensina como eu devo me comportar. Porque às vezes a gente prega um evangelho sobre quem traiu, sobre o traidor, sobre quem persegue. Só que a verdade do evangelho é que o mais importante não é quem traiu. O mais importante não é o que fizeram contra você. O que importa é o que você faz com o que fizeram contra você. E sabe o que eu acho poderoso sobre José? É que José foi vendido, mas ele não se vendeu. José foi traído, mas ele não traiu. Os irmãos de José abandonaram ele, mas quando os irmãos precisaram dele, José estava lá para estender a mão. Porque a verdade, o que importa não é o quanto te atacam, não é o quanto te perseguem, é o que você faz com aquilo que fizeram contra você, que revela quem você é de verdade. O nosso problema é que às vezes a gente está preocupado demais com o que os outros estão fazendo. Só que, Yang, de verdade, o que os outros fazem contra mim não tem poder de afetar minha vida. Se minha vida está na mão de Deus, eu e Deus somos os únicos capazes de decidir o que vai acontecer no nosso futuro. Sabe qual que é o problema? Tem gente que está com a vida paralisada e quer usar os outros como desculpa. Por que você não prega mais? Não, porque me perseguiram. Por que você desviou? Não, porque eu fui maltratado. Por que você está tão abatido? Não. O que fazem contra você pode até doer. Eu sei que dói. Tem gente que machuca, tem gente que persegue, tem gente que trai. Só que, Yang, aprenda uma coisa. O que importa não é o que os outros fazem. O que os outros fazem não tem poder de decidir o meu futuro. O que decide o meu futuro são as decisões que eu vou tomar. É o nível de reação que determina o nível de milagre que eu vou viver. Então a gente precisa entender isso aqui. Sou eu quem decido. Porque tem gente que diz, eu parei porque me perseguiram. Parece que a sua vida está na mão de outra pessoa. Quer um conselho? Não permita que o seu futuro seja decidido por pessoas que não gostam de você. Não permita que a sua vida seja decidida por pessoas que te perseguem. Não permita que o seu futuro seja paralisado por pessoas que falam mal, que te atacam. O seu futuro está na mão de Deus. É você e Deus que tem que decidir qual vai ser o seu futuro. Não paralise por causa de uma perseguição, por causa de um ataque. Não desça ao nível deles. Você é diferente.